Instabilidade política na Bolívia deve resultar no aumento de fluxo migratório de bolivianos ao Brasil. Reportagem de Nani Cox. A crise na Bolívia também preocupa os bolivianos que vivem no Brasil. Concentrada em São Paulo, a comunidade boliviana é formada, sobretudo, por imigrantes sem registro. No último dia 20, 46 mil bolivianos que vivem legalmente em território brasileiro foram às urnas e ajudaram a reeleger Evo Morales. Mas a renúncia de Evo criou um clima de incerteza mesmo entre os que vivem por aqui há décadas. O boliviano Blas Mamani tem 48 anos e mora há 27 no Brasil. Ele veio em busca de melhores oportunidades e criou a família na capital paulista. Mamani celebra o fim da era Evo Morales, mas teme pelos pais e irmãos que não saem de casa desde o início dos protestos. Que Evo Morales já era que deixa política, né? Eles estão dentro de casa, eles não podem sair. Se sair, vai acontecer daquele jeito. Que é mais morte ou bem, não sei. O número de bolivianos no Brasil já ultrapassou o de venezuelanos e de haitianos nos últimos anos. O professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, Pedro Costa Júnior, afirma que o fluxo migratório tende a se intensificar mesmo com a renúncia de Evo Morales. Com essa crise que há agora de instabilidade política, é que deve ter alguma espécie de surto migratório para cá. Fala em diversos cenários, né? Se fala inclusive em guerra civil, né, na Bolívia, né? O jogo está completamente aberto, não se sabe o que vai acontecer, as ruas estão tomadas. A representante do movimento Las Calles Bolívia, Anelin Soares, diz que a crise vai forçar uma fuga de ex-funcionários do governo Morales. Os únicos que querem sair agora são os movimentos socialismo, porque o povo não vai abandonar as ruas. E até que nós não tenhamos uma posição de nossa presidente interina, não vamos abrir as fronteiras e não vamos levantar os pontos de bloqueio. Anelin mora em Santa Cruz de la Sierra, maior cidade da Bolívia, e acredita que as manifestações, apesar de violentas, criaram um sentimento de união entre os bolivianos. Eu acho que tudo vai depender do que acontecer nessa transição. Hoje o país tem um vácuo de poder, pela ordem constitucional, a partir da renúncia do presidente, assumiria o vice-presidente ou a vice-presidente, depois, na impossibilidade deste ou desta, assumiria o presidente do Senado, ou na impossibilidade desta do presidente do Senado, ou assumiria o presidente da Câmara dos Deputados. De qualquer forma, todos esses cargos estão vagos nesse momento. Então, a solução institucional que está se tentando agora é que o vice-presidente do Senado ocupe esse espaço da presidência até que haja novas eleições. De qualquer maneira, um pouco na contramão do que foi dito na reportagem, eu acho que, a depender da forma como essa transição for feita, se estabelecer uma normalidade jurídica, institucional, política, eu acho que, em vez das pessoas fugirem, vai haver, com o tempo, um retorno daqueles imigrantes que fugiram em razão da tragédia econômica e política criada pelo Evo Morales, que usou os instrumentos democráticos para se perpetuar no poder de uma forma autoritária, criando um clima de convulsão social, um clima de perseguição política, enfim, todos os ingredientes para dar errado. Foi isso que o Evo Morales fez ao longo de 13 anos e, por isso, a população rejeitou essa tentativa de golpe institucional que ele tentou dar mais uma vez e fez com que ele saísse corrido para o México. De qualquer maneira, se houver de fato uma transição ordenada, eu acho que a tendência está muito mais para que as pessoas que fugiram, inclusive para o Brasil, retornem para o seu país de origem do que haver uma fuga em massa.